Olá, seja bem-vindo ao Bahia da Gente. O nosso entrevistado hoje é natural de Serrinha, no interior do estado, graduado em Medicina, Filosofia e Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Além de médico, filósofo e psicólogo, fez seu mestrado e doutorado em Educação. Hoje é professor adjunto da UFBA, professor titular da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tem também uma vasta experiência no espiritismo. Desde 2009, é diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, além de coordenador do Centro de Decisão da Sociedade Olom, que é uma entidade sem fins lucrativos, formada por pessoas voluntárias, que tem como propósito ajudar no crescimento integral das pessoas, na evolução integral da expressão do ser. É com muita honra que a gente recebe André Luiz Peixinho. Por favor, pode chegar mais. Muito obrigado, André, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Por favor, fique à vontade. Estou te chamando aqui de Peixinho, porque acho que você gosta de ser chamado de Peixinho, não é verdade? É o nome de guerra da família. E eu fico imaginando aqui, Peixinho, formado em medicina, filosofia, psicologia, tem experiência com educação, com espiritismo. Isso te faz ter uma visão especial sobre as pessoas, não é? Nós dizemos que as pessoas são os espíritos encarnados, porque eu sou espírita, que tem um grande papel de expressar o seu potencial. E o potencial do espírito é o potencial decorrente de ser uma criação divina. Por incrível que possa parecer, às vezes, todo ser humano é uma criação divina, mas expressa-se limitadamente. E ao fazê-lo, então, adota comportamentos, às vezes, antissociais, às vezes doentios, por aí vai. E o nosso papel é fazer com que a expressão interior do ser se manifeste na vida que é exterior. Assim a gente trabalha a existência, que é impermanente, vai passar, e o ser se realiza nessa demonstração. Quer dizer, prevalece em você mais o lado voltado ao espiritismo do que o lado médico, filósofo, educador? Como é? Repare, o espiritismo, para mim, é uma cosmovisão. Como o materialismo é a cosmovisão dominante na sociedade. Então, o espírito está na psicologia, que é o ramo da psicologia chamado transpessoal adota isso. Hoje você está trabalhando com uma medicina integrativa baseada na física quântica, que admite a consciência como matriz das realizações do ser, do corpo, inclusive, né? E você trabalha na filosofia com o espírito, porque vários ramos da filosofia são espírito. Mas se você me perguntar, a matriz do meu pensamento é o espiritismo. Isso vem desde a sua infância? Como é que... O meu nome, André Luiz, é fruto do fato que meu pai, um médium, Aristóteles Peixinho, que era do Uauá, mas morava em Serrinha, estava lendo um livro chamado Nosso Lar, que já virou filme. E aí ele achou que esse próximo filho ia ser médico, como o personagem, e botou o nome de André Luiz. E eu convivi desde a infância com os fenômenos mediúnicos, por causa da família, que tem muita paranormalidade envolvida, tanto do lado patológico quanto do lado supranormal propriamente dito. Então eu cresci, me desenvolvi sempre com essa visão ampliada do que é a vida, que eu acho que o espiritismo faz é isso, é ampliar a visão de mundo, colocando esse mundo físico como uma realidade que é estreita em relação ao mundo total, o cosmos espiritual. Até porque o próprio ser humano é esse todo, não é verdade? Exato. Ele não pode ser enxergado como partes, Exato. o que muitas vezes acaba acontecendo. Eu te pergunto, essa visão holística, essa visão mais global do ser humano, prevalece, por exemplo, nessa nossa medicina tradicional? Esse é o nosso problema. Embora a gente ensine que o ser, hoje o discurso oficial é biopsico, sócio e agora espiritual, como que é a Organização Mundial de Saúde, eu digo que a nossa mente trabalha retalhando tudo, fragmentando tudo. Ainda recentemente eu precisei de um auxílio médico, os professores também adoecem, e encontrei um aluno e ele me disse que era especialista em ombro. Digo, puxa, em ombro? Só trata de ombros.
Como se o ombro fosse algo à parte do corpo, né? Eu sei que eles são necessários, os especialistas, claro, eu sei que eles são necessários. Mas o grande problema hoje, não só na medicina, mas em todas as áreas do conhecimento e das estruturas sociais, é o fato de que se fragmenta a realidade e não se faz o caminho complementar, que é a síntese. Por que se acontece faz isso? Análise e não se faz síntese. Por que ainda se tem essa visão fragmentada? Porque a modernidade, que a nossa cultura ainda está envolvida, que vem lá de Descartes, de Newton, disse que era preciso fazer análise para melhor entender as coisas. Mas Descartes disse também que era depois fazer a síntese. Mas a mente das pessoas, nossa, em todos os últimos 400 anos no Ocidente, só trabalha com fragmentação. Então, um exemplo, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde são dois, o público e o privado. Aí vamos para o público, tem a atenção básica. Quando você chega na atenção básica, tem UBS, UPA, CAPES, UBS, USF, PAD, dividiu tudo novamente. Ainda tem os SUAS, aí você fica todo fragmentário, porque a visão de síntese não é um hábito da razão. Mas existe um movimento, digamos assim, que fortalece ou vem fortalecendo cada vez mais essa visão mais... Existe, inclusive, está chegando já as determinações governamentais. O MEC já está falando disso, escrevendo os textos que obrigam os cursos de medicina a serem desse jeito. Mas o problema é o executor. Como é que a gente vai fazer isso se toda a formação das pessoas é analítica e não sintética? Reparem, não tem laboratório de sínteses clínicas, tem laboratório de análises clínicas. Você, como professor adjunto da UFBA, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, coloca na cabeça dos seus alunos essa visão? Tento, e agora a gente está montando um experimento com uma clínica que atenda assim, que vai ser ligada também à Sociedade Ólon, à Federação Espírita do Estado da Bahia e à Universidade Federal da Bahia. Uma clínica que tem como propósito fazer essa síntese. Profissionais juntos para fazerem a síntese, trabalhando no que se chama de transdisciplinaridade e incluindo a dimensão espiritual. Como é que dá para conciliar tudo isso? Porque são níveis totalmente diferentes, não é? De existência. Não tanto. Vou lhe dar um exemplo prático. Você está trabalhando com depressão. A pessoa chegou deprimida. Você tem vários níveis, digamos assim, de etiologias ou de causas da depressão. Aí você tem um nível físico. Você vai ter que examinar o paciente. Porque ele pode ter depressão por causa de um hipotiroidismo, por causa de uma neoplasia que está emergindo. Mas ele pode ter depressão porque perdeu o emprego. É social. Ele pode ter depressão porque ele tem uma autoestima baixa e que baixa tolerância à frustração é psicológico. Mas ele pode ter depressão porque, e já vi casos no consultório, porque ele brigou com o transcendente, brigou com Deus e deprimiu. Você pode ter depressão porque ele não tem sentido para a vida. Ele pode estar satisfeito e ficar mas vai encontrar uma vida que não tem muito valia mais para ele. Ele entra em depressão. Mas ele pode ter depressão por uma influência espiritual de um ser desencarnado, deprimido, um suicida, alguém que morreu desse jeito. Ele pode deprimir por essa influência, até um amigo dele. Ele pode ter depressão porque ele tem um ritmo evolutivo espiritual que ele não está cumprindo. Aí você vai ter que olhar todas as causas para não ficar pensando que é porque a serotonina baixou somente, porque a dopamina não está adequada, como se fossem neuropeptídeos, que é uma visão reducionista do adoecer das pessoas. Tudo isso vale, mas você precisa integrar tudo isso numa abordagem multidisciplinar e interexistencial, que não é tão simples assim. A gente falou aqui do Centro de Decisão da Sociedade Ólon e tem o Complexo Comunitário Vida Plena, não é isso? Que é mantido por esse Centro de Decisão da Sociedade Ólon. Sobre esse assunto, a gente conversa daqui a pouquinho aqui no Bahia da Gente. Aguarde hoje, levando um papo com André Luiz Peixinho. É um instante só.
A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos, olhos amarelos e dores no corpo. Estes são sintomas da febre amarela que tem causado morte em algumas regiões do país. Se sua cidade está entre elas, não deixe de se vacinar. É importante também eliminar os focos do mosquito que, além da febre amarela, transmite zika, chikungunya e dengue. Cuide de você. Cuide de todos. Estamos de volta com o Bahia da Gente, hoje com André Luiz Peixinho, médico, filósofo, psicólogo, educador e que também vai falar um pouco para a gente sobre o Complexo Comunitário Vida Plena, que é mantido pelo Centro de Decisão da Sociedade Olon, não é isso? Qual o propósito desse complexo? Ele é a expressão social da ideia da Sociedade Olon. Ela considera que o ser humano se desenvolve com 3 movimentos. Chama-se um de centrar-se, que é conhecer-se e cultivar-se, lembrando a velha Grécia. O outro é descentrar-se, que é aproximar-se do próximo e ajudá-lo a crescer e a desenvolver-se, que é a tradição mais cristã. E supercentrar-se, que é a adoração ao transcendente, a busca do sagrado, que tem muito a ver com a tradição hinduísta. Então ela integra tudo isso e o Complexo Vida Plena nasceu dessa ideia de descentração. O que é que a gente pretende? A gente fez uma territorialização, como se diz na Estratégia de Saúde da Família, mapeou 26 mil e poucas pessoas, são 5 mil e poucas casas, e começou a cuidar delas. Então, atraímos simultaneamente 2 universidades, né, praticamente. Isso no bairro de Pau da Lima. No bairro do Pau da Lima, e aí construímos um centro de saúde. Nesse centro de saúde, a gente está tentando essa abordagem integral. Então, temos os consultórios básicos de atenção ao indivíduo. Logo depois, nós temos os grupos, né? Os grupos de idosos, grupos de adolescentes, grupos de gestantes, grupos de mães ou de acompanhantes de doentes mentais. Formamos os grupos. Depois, nós temos o atendimento em domicílio, para os acamados ou porque tem alguns problemas mais complexos que precisam de visitar as casas. E depois, isso na área de saúde. E depois nós temos os projetos comunitários sob a forma de mutirões. É uma escadinha do indivíduo para o coletivo. Profissionais de que áreas que atuam nesse? Saúde, 7 ou 8 profissões. 7 ou 8 profissões. Médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, biomédico, psicólogo e nutricionista. Ainda está faltando. Fonoaudiólogo, arteterapeuta, já está chegando. Aí resolvemos trabalhar na área da educação. E educação para a saúde e educação em geral. Aí criamos o Centro de Educação Livre e Vida Plena, que é vizinho. Trata-se de um local onde a gente agrega os adolescentes em grupos para desenvolvimento do potencial humano, informática, inglês, português, agora já tem música, e estamos criando um pouquinho de economia solidária com o conceito de microcomputadores
e outros trabalhos de artesanato. Aproveitamos e criamos o projeto de Cultura da Paz. Você sabe que essas áreas são conflagradas, né? E aí trabalhamos com mulheres moradoras que recebem uma orientação, fazem cursos e elas ficam como os nossos auxiliares na comunidade e são observadoras da violência ou do crescimento da cultura da paz. Já dá para mensurar um resultado desse esforço todo, desse esforço de ter uma abordagem mais integral? São 20 anos de trabalho. Já temos quase 20 anos lá, né? 18 anos formais, mas antes a gente já tinha começado. Você percebe, primeiro, a adesão da comunidade. Segundo, o cuidado que a comunidade tem com os seus benfeitores aparentes, né? Que eu acho que todo mundo está lucrando nessa história. Terceiro, a gente tem notado, esses últimos 3 ou 4 anos, uma nítida redução do clima de violência lá, que é uma das coisas que mais nos interessa. Eu até falei com o coronel, né? Brandão, Anselmo Brandão. Sim. Tive um encontro com ele. De vez em quando a gente comenta isso, porque há uma nítida redução e sabe-se que a redução da violência depende muito mais de outras variáveis vários fatores, do né? que propriamente da presença da polícia, que ela vai ter dificuldade de lidar com a agressividade humana tal como ela está transbordando aí. Nesse ponto em especial, Peixinho, uma nítida diminuição da violência em função de quê? Que mudança houve na cabeça dessas pessoas? Em primeiro lugar, a ocupação. Quando você começa a ocupar as pessoas, já vai mudando o tom. A violência está muito ligada ao tráfico. Então, quando a gente vai envolvendo aqueles adolescentes, né, eles, além de começarem a se sentir valorizados, cuidados e a autoestima crescendo, eles foram agora para receber o diploma na UFBA. Chegaram lá e aí a gente disse... Eleva a autoestima, né? A gente avisou, vocês devem estar aqui no futuro, vocês estão com 13, 14 anos, 15, o futuro de vocês é aqui na UFBA. Você sente que é uma agregação muito maior. Aí eles já vão se afastando da possibilidade de serem auxiliares do tráfico. Né? Depois você cria, aí é uma concepção nossa e da psicologia transpessoal, você cria um clima psíquico na região. Favorável a isso. Depois a gente se uniu ali, conseguiu unir alguns religiosos, e é curioso, o padre de lá é pop, a gente diz que o padre é pop, o padre é bastante animado. Aí a gente fez passeata de cultura da paz, as igrejas começaram a fazer campanhas da paz, a gente está agregando toda a área possível interreligiosa, o pessoal do candomblé, e a gente está... Isso eu acho que são variáveis que contribuem para esse declínio, você percebe? Na área da saúde, com essa abordagem mais integral, mais holística, é perceptível também as pessoas se perceberem de uma forma não tão estreita? Exato. Eu acho que eles veem o tipo de cuidado que se tem, né? Segundo, eles são mais acessíveis, no nosso modo de entender, às recomendações. E terceiro é que a gente cria grupos, né? A gente faz lá almoço saudável, pega os diabéticos e leva para um almoço para mostrar como é que faz a alimentação. O autocuidado aumenta e boa parte das demandas são decorrentes da ignorância ou da incapacidade de gerir sua própria vida. A nossa produção até selecionou umas fotos que... essa é lá no consultório médico de vocês, gestante, não é isso? Você vê que é uma gestante aí. Sendo atendida por nesse parte da consultório equipe. Tem uma segunda foto, que é no mesmo local, não é isso? Aí é uma cadeirante, você vê que ela tem um pé amputado. A gente vai começar um projeto agora com a UFBA de prevenção de perdas de membros inferiores por diabetes. Né? Vamos começar uma triagem bem sofisticada para evitar isso, porque é um final um tanto quanto delicado, doloroso, né? E é um gasto a mais, né? Claro. Tem, acho que mais uma foto também. Aí já são as crianças... Em arte terapia, porque a gente tem uma biblioteca lá e a gente faz arte e educação. Tem uma biblioteca pública e a arte e educação com as crianças nessa área. Isso aí precisa ser ampliado. É aí que vai nascer, ou melhor, vai renascer a escola comunitária
Peixinho Feliz, que o povo botou esse nome e está em outra região agora. Essa escola está... E a gente vai recolocar lá na área. Peixinho, essa visão mais integral do ser humano e essa, digamos, convergência, né, de tantos conhecimentos, acredita que é possível, num determinado momento, ao chegar a um nível tal de evolução, a pessoa possa, por exemplo, atingir a autocura sem passar pelos métodos tradicionais de tratamento que a medicina oferece? Eu falo um pouco, querendo passear um pouco aí pela física quântica, pelo próprio espiritismo, né, que é capaz, a gente ouve falar em cirurgias espíritas. Como é que isso pode acontecer? Isso tem uma problemática que é, digamos, a impermanência do corpo. Por mais que você fale em autocura, eu brinco dizendo que até os que Jesus ressuscitou já morreram. O fato de ter nascido já implica que vai morrer, pelo menos nesse modelo humano. Então, por mais que você, por mais que você trate do corpo, ele já tem uma programação que é de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Então, isso não vai ser superado assim. Só para figuras ímpares, aí já é outra história muito complexa para narrar assim num programa curto, de seres que são capazes de se materializar e aí, meu amigo, não precisam nascer, não precisam morrer, fazem e desfazem do corpo a hora que querem. São chamados de agêneres, na linguagem espírita. Ou, não é um agênere típico, mas um ser como Jesus Cristo, que você percebe que ele tem domínio sobre as leis da natureza, ele é o nosso modelo, mas para a gente chegar ao nível dele vai dar muito trabalho ainda, e é capaz de dizer, eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero, você me crucifica na sexta, eu reapareço no domingo. Ele tem domínio sobre tudo isso, sobre as leis da física, da biologia, da coisa, por isso que ele pode fazer aquilo. Isso é o mais alto nível de evolução que o espírito vai alcançar. Todo mundo vai chegar lá. Agora, neste corpo, meu amigo, por mais que você queira, você pode prestar atenção, todos os grandes santos sofreram fisicamente. As pessoas, de um modo geral, seja no Brasil, seja fora do Brasil, elas estão evoluindo mais sob esse ponto de vista. Hoje, por exemplo, já que citei como exemplo o Brasil, a gente está vivendo um momento de ebulição. Isso. Tem até havido uma certa agressividade, não é? Assim, sendo colocada para fora de um jeito coletivo, como a gente não via há muito tempo. Mas vamos deixar para o próximo bloco? Vamos. Só um instantinho, a gente volta já já aqui com o Bahia da Gente, hoje com André Luiz Peixinho. É um instante só. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma.
Bahia da Gente de volta, hoje com André Luiz Peixinho. Eu te perguntava no bloco passado, Peixinho, as pessoas estão mais evoluídas espiritualmente no Brasil, no mundo em geral, ou não? Olha, este é um momento no Brasil, não só no Brasil, no mundo, digamos, de uma reflexão muito profunda sobre os rumos da sociedade. O que a gente diz é que houve um esgotamento do modelo de organização social que é centrado no paradigma materialista. Então, criou-se uma sociedade que é consumista, que é imediatista, intolerante à frustração, incapaz de perceber adequadamente o outro, porque é muito individualista. Mas isso não é de hoje. Não, ele tem 400 anos que foi sendo construído. Só que você agora agrega milhões de pessoas, porque uma coisa é a população do século XIX, outra coisa é a população de hoje. É só você olhar, 90 milhões em ação, era em 70 na Copa do Mundo. Mas hoje são 205 milhões. E quando você agrega mais gente, você também agrega os riscos da proximidade, principalmente porque as pessoas ainda estão na fase da sobrevivência. Mas nunca se falou tanto, não é? Não, mas espiritismo. Aí que tá. Nunca se falou tanto, mas falar não é viver. Há uma diferença entre conhecimento, experiência e apresentação social. Então, no nosso modo de entender, há uma espécie de um momento crucial em que as pessoas vão precisar se definir qual é o método para conviver. Todo mundo sabe que é preciso, na tradição cristã, amar os inimigos, mas o que a gente está vendo aí é armai-vos contra os amigos, inclusive, né? Então a gente não está caminhando muito para esse sentido, a gente ainda está regredindo? Não é uma regressão, é um afloramento daquilo que a gente sempre teve. E agora tem a oportunidade. Quem é do tempo da ditadura, como eu fui, você não achava nada, porque se você achasse algo, podia ser que seus amigos não lhe achassem mais. Agora que as pessoas têm uma liberdade de expressão muito maior, têm uma comunicação midiática muito rápida, isso pode ser incendiário, como pode ser pacificador, então é fácil as notícias serem explosivas, de um modo geral, como também podiam ser o oposto disso. Mas pode prestar atenção. Se você botar um programa de televisão falando de cultura da paz e botar uma luta de UFC... vai ter mais audiência. Porque não é a televisão que impõe, é você que sintoniza com aquilo. O aparelhinho está na sua mão, é a sua experiência interna que leva a isso. Daí porque o grande esforço nosso é superar essas dicotomias, essas polarizações, que todas elas são centradas no poder sobre as coisas, mas não é o amor que a gente fala, são centradas no sucesso pessoal materialista e são centradas no status que isso pode lhe dar. Qual acontecimento poderia ocorrer para reverter esse processo e despertar as pessoas muito mais para essa luz? Isso já vem acontecendo. Em primeiro lugar, é um acontecimento que é sutil. Não espere um milagre. Isso não acontece. O milagre é natural. Em primeiro lugar, se você notar, as pessoas que envelhecem, elas começam a questionar tudo isso que está aí. Tornam-se mais espiritualizadas. Aos 20 você é incendiário, aos 40 você já é bombeiro, aos 60 você já começa a filosofar a vida. Isso é natural. E a gente está caminhando para se tornar uma sociedade de mais idosos. Né? O segundo ponto é que há mesmo nessa aparente onda problemática, nunca houve tanta boa ação, tanta demonstração de afeto, de amorosidade, só que isso não é divulgado. O que é bem feito não dá audiência ainda, porque a mente humana está centrada no negativo. Põe aí no seu programa ou no programa jornalístico, olha, hoje não aconteceu nada em Salvador de trágico. As pessoas mudam de canal. Porque não tem graça. Mas traga o trágico, aí o pessoal se liga. E eu brinco muito dizendo, a morrer tragicamente, morra de avião. E de preferência com um time de futebol dentro. Você vai passar anos sendo lembrado. Porque as pessoas se atraem por isso.
tem um vínculo com esse tipo de coisa que é do subconsciente, é ainda do estágio de manifestação do ser que está ligado ao princípio da conservação. Ele ainda não se abriu para o transcendente, para o divino, a não ser para levar vantagem. Pode prestar atenção, as pessoas já estão privatizando Deus. Começa a oração assim, meu Deus, já imaginou? Meu, isso é privatização. Você estava falando aí que esse momento que a gente vive hoje, né, essa visão materialista, imediatista, é meio que um resultado de séculos e séculos de existência. A gente vai precisar de séculos e séculos ainda para... Não, aí é o que eu digo sempre. A água vai esquentando. Chega um momento que ela entra em ebulição. É uma transição. As mudanças pequenas transformam-se numa mudança de grande porte. Né? Então, não precisamos esperar séculos. Alguém me disse, mas a natureza não dá saltos. Quem disse isso foi Newton. Mas Planck, de Pauli, Schrödinger, que são da física quântica, diz que há um salto que é quântico. A natureza dá saltos. Nós crescemos, vamos amadurecendo, e de repente aquilo que era uma ideia aparentemente sem grande força, pela força da ideia no tempo, ela emerge e domina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui que está subjacente a essa confusão geral aí. No fundo, se está mudando os critérios de honestidade. Eu sempre soube, desde que eu sou menino, que se existe uma coisa que é da lógica do brasileiro, é a propina. Eu era menino, já havia falar nisso. Né? Mas agora a propina ficou em milhões e aí as pessoas estão mudando o critério, porque sempre foi assim. Historicamente foi assim. Isso eu me lembro dos anos 60, meu pai falando do Moinho Salvador, como era que é para comprar um caminhão de farinha de trigo. Tinha que ter uma propina. Tinha que ter alguma coisa para salvar a sua pele. Porque aqui a regra é clara, farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente pode falar que... Então, isto está mudando. Você percebe que há uma certa mudança. É uma mudança cíclica. A gente pode afirmar que teve momentos na história da civilização humana em que nós fomos mais holísticos, mais espiritualizados. Não, existem pessoas e pequenos grupos. Nós nunca fomos melhores do que o que somos. A nossa consciência hoje crítica é que melhorou bastante. É intolerável você, para uma boa parte da população, mesmo que isso não a faça perder o sono, é intolerável você ver a violência hoje. Antes, não, ninguém reclamava de nada. Né? Eu me lembro daquela cena, que para mim é trágica, que tocaram fogo no índio em Brasília. Aí o acusado disse, mas eu pensei que era um mendigo. Eu digo, piorou. Quer dizer, isso já foi ficando problemático. Mas se você for na Idade Média, na Idade Moderna, se matava e se morria, ninguém dizia nada, era tudo normal. Isso agora já não é mais normal. É intolerável hoje, para boa parte da população, ver pessoas ganhando muito quando outros estão com fome. Antes era direito divino. Então nós estamos mudando a consciência. Agora o que me parece é que falta a consciência da amorosidade na mudança. Isso para mim é claro. Falta um senso de olhar o outro, mesmo aquele outro que fez alguma coisa que você considera inadequada, ilegal, seja o que for, falta um cuidado, dizer o outro é também uma criação divina, ele está equivocado, até porque tudo que está se discutindo ainda tem o viés materialista. Fulano ficou muito rico. Rico de quê? Daqui a pouco ele está morto, todo mundo estará. Ele vai levar? Não vai. Ele ficou rico de uma fantasia simbólica do psiquismo que é dinheiro. Mas isso não é importante. No dia que ele descobre isso, franciscanamente, diz, realmente, ganhar isso é pobreza. Peixinho, eu queria encaminhar a nossa conversa já para o final, mas antes, queria só mostrar uma foto que a gente tem, você ao lado de Divaldo Franco, que certamente é mais um que contribui e muito, não é verdade? Isso aí, nível internacional, está agora na Europa, depois de viajar em 65 países aos 90 anos, só faz trabalhar para uma nova cultura. Exatamente.
E isso E foi... essa do lado é a esposa, que também só trabalha para isso. Ah, que maravilha. E isso foi durante a comemoração dos 101 anos Da Federação Espírita do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia. Peixinho, muito obrigado. Fico muito feliz em ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço em estar aqui, dando uma contribuição e recebendo a oportunidade de me comunicar com a plateia e mostrar que os sonhos valem a pena serem sonhados na base da amorosidade, na base da evolução. A sua semente prospere e frutifique muitos frutos para que as pessoas se conscientizem cada vez mais da sua existência, da sua capacidade, para que se tornem pessoas mais felizes e mais capazes de ajudar umas às outras. Na verdade, acho que no fundo é o que a gente deseja, né? Exato, até porque na tese espírita você não vai chegar sozinho à plenitude. Você só vai chegar se for carregando toda a turma que está junto de você. Maravilha. André Luiz Peixinho, nosso convidado no Bahia da Gente de hoje. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Até uma próxima.